E agora, de volta, aqui direto do estúdio do Mulher.com, estúdio 1 da Rede Século XXI de Comunicação, Marina participa conosco trazendo aí dicas incríveis, muita gente pedindo. Tati, e nas peças, na saia, até que vocês mostraram, tem diferença na hora de aplicar o zíper? Tem, e a gente vai ensinar também, tá bom? Então vamos primeiro finalizar a necessaire, depois a gente passa as orientações para saia, para peças de vestuário. Ok. Para necessaire, Marina, então, pra gente fechar ela. Pra gente fechar, então, olha como que ela ficou. Ela ficou completamente aberta. Então, eu vou voltar a fazer o mesmo sanduíche. Olha só. O que eu faço? Fiz essa parte. Da mesma forma, como eu já mostrei como costura, Tati, eu não vejo a necessidade, de repente, de costurar, porque da mesma forma que eu procedi com o primeiro lado, eu vou fazer o segundo lado. Legal, você dobrou agora e você vai passar a costura reta. Só costurinha reta. De ponta a ponta. Isso, eu trouxe uma aqui, já com o zíper já aplicado. Olha como que ele vai ficar. Então, a hora que você faz o teu trabalho, a hora que você prega o teu zíper, ele vai ficar assim, ó. Olha só que interessante. Vai ficar tanto de um lado como do outro lado. Olha só. Quer dizer, o mesmo trabalho, da mesma forma que eu fiz um lado, não tem problema, eu faço do outro. Então, ele vai ficar dessa forma que a minha necessaire. Aí, acho que o pessoal de casa deve estar perguntando, mas e aí, como que eu faço para costurar as laterais? Não tem problema nenhum. Olha só, eu vou virar todo pro avesso. Nessa hora, eu deixo o zíper aberto, para que eu possa, depois, fechar a minha necessaire. O que eu vou fazer agora? É muito simples. Simplesmente, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma costura de uma lateral, de uma extremidade à outra extremidade, fechando uma parte da necessaire. O mesmo processo eu faço do outro lado, porém, deixando uma abertura de aproximadamente 6, 7 centímetros. Tá, você deixa a abertura desse lado aqui onde tem a manta. Ah, onde tem a manta. Tá. Porque na hora que eu finalizar o trabalho, na hora em que agora eu retiro a sapatilha, como eu já expliquei como pregar o zíper, então agora nós vamos fazer um lado da necessaire. Olha só que interessante. Eu vou na largura da sapatilha, tá? Porque a sapatilha da máquina, ela vai funcionar como se fosse um guia de costura. Olha lá. Olha, você vai até o final desse trabalho. É legal porque usa a própria sapatilha como guia, não tem erro, né, Não Marina? tem erro de sair uma costura torta, porque a partir do momento que você fez o teu trabalho, aqui nesse lado você diminui um pouco a velocidade da máquina, né? Porque é um lado bem grosso, porque tem manta, tem tecido, tem as bordas do zíper, tem aquela dobra que nós fizemos para prender o zíper. Olha lá. Aí. Do mesmo processo, eu vou fazer com o outro lado. Porém, deixando aquela abertura que eu acabei, né, de falar. Ó lá. Vai até uma altura, dá um retrocesso, que é interessante que dê um retrocesso, para que quando você for continuar ou virar a peça, ela não corre o risco, ó lá. E aqui certinho. Também dá um retrocesso sempre no início e no final. Porque o nosso objetivo mais é focar como pregar o zíper. Olha lá. E agora aqui você pode fechar a todo ele, ó. Tá. Pronto, a peça já está fechada. O que eu vou fazer? Através dessa abertura aqui, se você achar que tá um pouco apertado, é só fazer isso aqui, ó. Ele abre. Desvirou? Desvirou e você vai pegar a parte da sua necessaire e vai virar ela todinha. Ó. Vai virando. Como o zíper dá esse trabalho? Dá, é normal, tá? Olha. Olha só que interessante que ele vai ficar. Olha lá. Acerta bem os cantinhos, bem bonitinho, vai ficar essa abertura, não vai? Aí a pessoa vem aqui com uma agulha de mão ou com a própria máquina, ela vai dar um acabamento. Tá.
E aí faz toda a parte de decoração da sua necessaire, como está aquela. Eu só vou dar uma dica nesse canto, que esse canto também é fantástico da necessaire. Fica lindo e ela fica daí bem pezinha, né? Olha. Isso, olha, é só você acertar a posição, marcar com uma régua de uma extremidade à outra, vir para a máquina e costurar. Costurou, arrematou, é só você virar, tá? Tem que passar ferro, bonitinho. Aí você vem com um botão e olha lá. E prega o botão. E prega o botão na sua necessaire, olha lá. Perfeito. Tá? Ficou bem bonito com esse botãozinho. Fica, ela dá uma outra graça, Charmoso. né? Faz as tulipinhas em tecido, quer dizer, dá pra fazer bastante coisa. Aqui você amarrou no próprio Zíper. zíper, né? No Isso. puxador. Uhum. Ficou lindo, lindo. Fica maravilhoso, um trabalho bem Arrasou. interessante. Ai, Marina, agora passa, por favor, então, para as minhas amigas que estão em casa pedindo. No Vamos caso da saia, do zíper, que a gente mostrou, deixa eu ver aqui na câmera do Guto. Vou até apoiar na necessaire. Ó, gente, então pra sainha. Como é que você vai Certo. O que vai... pregar o zíper? Uhum. O que vai acontecer com a saia? O objetivo é mostrar como prega um zíper na saia. Então, normalmente são duas partes da saia, né? A parte traseira. Se eu quero, de repente, pregar esse zíper na lateral, é o mesmo processo. Se eu quero pregar esse zíper na frente, é o mesmo processo. Eu escolhi a parte de trás. Olha só. Então, primeiro passo, eu vou medir a altura do zíper. Desde que ele esteja junto a essa emenda. Entendeu? Estando aqui nessa emenda, o que eu vou fazer? Eu vou costurar toda essa parte que está sobrando. Todinha eu vou costurar. Então, aí eu venho aqui, marquei o meu zíper. Agora eu vou para a peça. Eu já trouxe algumas coisas semi-pronta, fica mais legal. fácil. Olha só. Aqui está o zíper. Já, olha como que ele fica. Então, o que eu fiz? Eu costurei a parte que eu acabei de falar, dizer. Alfinetei. Se eu não tenho muita segurança com relação ao uso da alfinetado, então eu vou alinhavar. Caso contrário, não tem necessidade. Tá. Posso só abrir ele pra Pode. eu ver, Marina? Então, aqui... Ah, legal. Então, foi a divisão que você fez. Isso, Com o zíper, passou aquela costura de ponta a ponta. isso. Vou mostrar um segredo. Por que que o zíper... Por favor, Tati. Essa é pronta? Vou explicar o porquê. Isso, olha só. Como é diferente da necessaire. A necessaire você pode deixar o zíper aparente. Certo. A saia já não fica, a menos que seja para decoração, tá vendo? Então tem um segredinho que eu vou estar passando agora para... Ai, oba! Olha só o segredo. A partir do momento que eu marquei o meu zíper, costurei, eu vou deixar... Muitas pessoas falam que isso aqui é um banquinho. O que é um banquinho? Você vai deixar uma abertura, ou seja, uma distância de 3 milímetros. Tá. Para que na hora em que eu for pregar o zíper, eu não tenho nenhum problema. Como eu vou mostrar pregando o zíper, eu vou usar essa mesma linha, assim a gente... É bom que destaca. Isso, e o nosso foco realmente é o zíper, né? Então, lá. É bem interessante como prega. Aí, tem que abrir o zíper? Sim, tem que abrir um pouquinho o zíper, sempre. Aí, olha, eu vou deixar a borda da sapatilha na correntinha do zíper. Tiro o alfinete. Olha lá. Ele vai ficar bem encostado, tá vendo? Olha lá. Aí você vai fazendo o mesmo movimento, vai soltando o alfinete. Quer dizer, esse é o segredo, porque os demais é mais fácil. Fiz isso. Deixo a agulha no tecido e no zíper, levanto a sapatilha e fecho o zíper. Ah, depois que eu vi um pouquinho com a costura, eu fecho. Por quê? Facilita muito mais a nossa costura, Tati. Muito mais, olha. Olha que interessante.
Então, o grande segredo de como pregar o zíper numa saia é este. É esse detalhe do famoso banquinho que as pessoas falam, que nada mais é uma distância de 3 milímetros. Olha lá, posso invadir? Não tem problema nenhum. Posso. Eu venho aqui, corto. Olha só que bacana que ele ficou. Aí o que você vai fazer? Aí você vai virar. Olha só, aquele banquinho ele vai transpassar o zíper, ficando assim. Eu trouxe passo a passo, fica mais fácil. Olha só. O que a pessoa agora ela pode fazer? Ela pode começar com a costura de baixo para cima. Faz primeiro um detalhezinho aqui da costura. Tá. E depois ela vai fazer o quê? Ela vai subir com a máquina. Ou ela pode vir de cima para baixo. Nunca esquecendo de abrir um pouco o zíper. Para não acontecer o que aconteceu, né? Olha. Deixa eu acertar aqui. Olha só o que eu vou fazer agora. Vou encostar. Nesse caso, eu vou mudar a posição da sapatilha. Mesmo que não dê, de repente, pra gente costurar, eu já tô explicando de antemão, porque já fica uma coisa bem certa, porque daqui pra cá eu vou pra máquina. É esse o segredo. Olha lá. Ah, mas dá pra gente costurar pelo menos um pouquinho extra. Olha só. Coloca aqui. Tá vendo? Aqui tá o banquinho, tá, a partezinha do zíper tá aqui, ó. Bota o dedinho só pra ver que tem uma saliência aqui. Tá. Aí ela vai começar de novo a pregar, olha lá. Fez esse processo, tomou uma distância do zíper, posso abrir. Aí eu venho, faço da mesma forma, deixo a agulha no tecido. Levanto a sapatilha. Fecho o zíper. Tá. E continuo com a costura até finalizar. Vem até o final. Chegando aqui na parte de baixo, ela vai simplesmente... Vamos chegar nela? A gente tem ali um tempinho? Tem tempinho, né? Só pra então ver como é que você vai finalizar, né? Ah, tá. Por enquanto, o reto normal. Normal. Chegou aqui, paro. Deixo a agulha no tecido. Tá. Viro a peça. Ah, tranquilo. Esse aqui é o segredinho. Então, tem muita gente que fala, meu Deus, como que eu vou pregar um zíper, né, numa saia? Posso fazer o arremate para dar o quê? Uma firmeza na minha costura. Feito isso, é só você chegar aqui e tirar. Olha só como que o zíper vai ficar. Preso. Então, ele fica completamente preso no zíper. Gostei. E aqui desse lado... Isso. Olha lá, ele vai ficar dessa forma. Você pegando a saia, fica melhor ainda. Legal, pronto. Isso. Aqui. Olha como fica Foi por perfeito. cima, Pedrão. Ai. Olha lá. Olha como fica fácil depois para você abrir o zíper. Arrasou. Muito boa aula, Marina. Já faço convite para você voltar. Volto, Pode com certeza. ser? Pode. Com mais dicas de corte e costura, especialmente de vestuário. É legal, né? É Tenho legal, certeza que né? vai dar aí bastante retorno. E eu quero que você volte também para passar pra gente essas dicas de bordados, que eu sei que Sim. você entende bastante e a gente adora aprender. Próximo programa eu vou vir com dicas de bordado. Você vai... Combina... A gente vai intercalando dicas Ok. de bordado e uma dica de dica costura. de costura. Ok. Pode ser? Com Quer te dar certeza. um beijo?